Olá pessoal, meu nome é Thiago Carlos, sou da EcoEnergy Energia Solar e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre manutenção de sistemas fotovoltaicos. Então muitas pessoas nos procuram nos dizendo que está com sobra de energia acumulado, porém então ele não precisa fazer então a manutenção do seu sistema, não precisa fazer a limpeza, não precisa analisar o seu sistema. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são os itens que você deve cuidar muito para você fazer a manutenção correta do seu sistema, em quanto tempo você deve limpar o seu sistema, o que você deve analisar. Nós temos 3 tipos de manutenção no sistema fotovoltaico, né? Então que nós temos aí o preventivo, né? Tem somente a limpeza e temos também o corretivo, tá? Então a gente vai estar falando sobre esses 3, também vamos falar sobre preços, tá? Quanto que custa para você estar limpando, realizando a limpeza das placas do seu sistema, se for correção, quanto que isso ficaria e tal. Então a gente vai estar falando mais ou menos aqui uma média de preços aí que está sendo cobrada no mercado, beleza? Então fica ligado nesse vídeo e bora lá! Então pessoal, vamos falar sobre manutenção de sistemas fotovoltaicos. Então quando eu devo fazer a manutenção preventiva do sistema fotovoltaico? Então essa é uma dúvida que muitos clientes aí nos perguntam, né? Apesar de que aqui na EcoEnergy nós realizamos então um manual do cliente após a finalização, então lá consta tudo certinho como que deve ser feita essa preventiva aí, né? Mas no momento que a gente está fazendo o orçamento, alguns clientes acabam nos perguntando, então eu vou esclarecer algumas dúvidas de vocês aqui também. É só fazer a limpeza das placas e tá tudo certo, né? O que até acontecido muito hoje. Então a pessoa fala pra gente assim, não, eu faço a manutenção do meu sistema, eu sempre peço para alguém vir fazer uma limpeza lá e tudo certo, né? Ou eu peço pro meu piscineiro que já limpa a piscina para ele subir lá na cobertura e fazer a limpeza. Será que isso é correto? Será que está tudo certo com isso mesmo? Será que é só você limpar as placas e não tem mais nenhum tipo de problema que pode ocasionar? Então vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Então o que eu devo analisar, nós vamos falar um desses itens também, faz a diferença fazer a manutenção? Se faz ou não. Se eu não fizer a manutenção, e aí, como é que eu fico? Né? A gente conhece muitas pessoas aí que estão aí há 2, 3 anos sem fazer nenhum tipo de manutenção no sistema fotovoltaico. Está sobrando energia, devo fazer a limpeza? Isso é o que mais ocorre, tá? Então às vezes você vai oferecer uma limpeza para algum cliente e ele fala, mas está sobrando energia, para que eu vou fazer essa limpeza, né? A limpeza não é só para aumentar a eficiência do sistema, não é só para isso, tá pessoal? Quanto custa a manutenção do sistema e como é feito a manutenção corretiva, tá? Então a gente vai falar também sobre essa corretiva aí também, que é importante para você que precisa fazer alguma manutenção, está com algum problema de geração, algum tipo de dano, causando algum tipo de dano aí na sua residência. Então isso aqui a gente vai poder falar um pouco para vocês também, tá? Esse aqui eu já comecei pela essa pergunta que o pessoal mais nos procura aí, né? Está sobrando energia, devo fazer a manutenção mesmo assim? Pessoal, a manutenção do sistema é prevenir um problema maior futuro, tá? Então fazer essa manutenção é que lá na frente isso não acaba te prejudicando. Nós sabemos que os equipamentos fotovoltaicos é um equipamento muito caro, né? Então você tem equipamentos aí de 30, 40, 50 mil até 500 mil aí, isso eu falando de microgeração, tá? Se a gente entrar em mini aí já a gente já começa, os valores são muito mais altos que isso. Então a gente tem equipamentos caros, né? Então isso, você não fazer a manutenção, ele pode te dar um prejuízo muito grande. Dando um exemplo para você aqui, você faz a troca de óleo do seu carro, né? Vamos dizer assim, você chega lá, compra o seu carro zero, certo? E aí você começa a usar o seu carro. Você vai usando o seu carro e tal, e eles pedem para que você faça a troca de óleo lá a cada 6 meses, ou 10 mil quilômetros primeiro, né? No caso, ou 10 mil quilômetros rodados, certo? Esse é o que é aconselhado pela montadora, tá? Pelo fabricante ali. Então ele pede para que você faça isso. Mas você fala assim, mas meu carro é novo, não está dando problema, deixa quieto, não vou trocar o óleo do meu carro. E você continua rodando. Então passa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos sem trocar nenhuma gota de óleo do seu carro, aí funde o motor do seu carro. Aí a partir do momento que funde, você vai levar na concessionária e fala, não, está na garantia, tenho 5 anos de garantia no meu carro, então quero que faça a garantia do meu veículo. Aí eles vão analisar que você nunca trocou o óleo, então a garantia não cobre esse tipo de situação. Por quê? Você se obriga a fazer essa manutenção para que não ocorra nenhum tipo de situação, nenhum tipo de problema ali. Então, por isso que a manutenção do sistema fotovoltaico, pessoal, é a mesma coisa. Se você está com o seu sistema, está sobrando energia, então deixa lá, não precisa limpar, não precisa analisar nem nada. E aí, de repente, ele ocorre, eu vou falar um pouco para vocês também sobre hotspot que acontece nos módulos fotovoltaicos quando a gente tem uma sujeira, né, um ponto de sujeira em cima da placa, que ele sobreaquece aquele ponto e ele pode surgir ali, queimar aquela célula e ele se alastrar ali entre as outras placas e acabar pegando fogo. É importante que você faça a manutenção em todo o equipamento que você tem, você deve fazer a manutenção, você deve fazer a limpeza,
Por exemplo, eu tenho uma câmera profissional aqui. Essa câmera, pessoal, sempre ela precisa estar fazendo uma manutenção dela. Então eu tenho que levar num local apropriado para que ele abra a minha câmera, faça a limpeza correta interna e tal dela. Ela está dando algum problema? Não está. Mas eu sempre faço isso para quê? Eu tenho uma vida útil, né, maior ali nos meus equipamentos fotovoltaicos. Sem manutenção, a garantia não cobre e aumenta a vida útil do meu sistema. Então ele evita pegar fogo nos conectores e cabos também. Então se ele já está mal dimensionado, tem muitas empresas que estão fazendo um dimensionamento errado e aí às vezes, por exemplo, 1, 2 anos ele não tem nenhum problema, ele começa a surgir os problemas a partir daí. E aí a gente tem um aumento também até de 20%, alguns locais dizem até 30% na geração, mas a gente coloca sempre, nós avisamos sempre nossos clientes aí que ele tem até 20% de aumento de energia, né, de eficiência aí do sistema fotovoltaico. E é só limpar as placas? Então veja o que deve ser analisado. Limpeza das placas. Aqui que eu falo para vocês a questão do hotspot, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, pessoal, né, que você pode verificar que tem um cocô, né, de passarinho que acabou ocasionando uma sujeira numa placa, tá? Esse cocô, pessoal, quando você olha com uma câmera de infravermelho, de temperatura, você consegue então verificar que nesse ponto onde tem essa sujeira, ele sobreaquece. Por isso que quando a gente tem uma sombra numa placa, alguma coisa do tipo, aquele local onde está pegando a sombra, ele começa a sobreaquecer aquele ponto, tá? Então sempre quando a gente tem uma sujeira, aquele ponto específico ele começa a sobreaquecer ali. Então imagina só, todo dia ele está sobreaquecendo, 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 e ele chega a uma temperatura muito alta. Quando ele vai sobreaquecendo toda vez, sem você fazer a manutenção, isso já está 1 ano, 2 anos, ele pode ocasionar, ele pode pegar fogo nessa célula e aí ela começa a pegar em outros módulos e aí vai pegando fogo. Se vocês verem pela internet, no Google principalmente, vocês vão ver muitas placas aí, né, sistemas na cobertura pegando fogo. Isso pode ser uma das ocasiões aí, né, um dos casos aí que pode acontecer por conta de falta de manutenção. Então aqui a gente tem uma imagem de um cliente nosso, ó, a gente foi na cobertura, a gente foi tirar uma foto com o drone na cobertura dele, olha o estado que estava, pessoal. Você imagina então, cada pontinho desse daqui ele está sobreaquecendo. E temos também essa ocasião aqui que acontece quando acumula, né, a sujeira embaixo das placas ali, então ele vai sempre formando essa sujeira aqui embaixo. Essa sujeira que acumula aqui, pessoal, ela faz uma sombra, tá? Então toda essa parte aqui inferior ele está sobreaquecendo, então isso a gente deve fazer a limpeza para remover essa sujeira aqui, tá? Com pelo menos aí 2 vezes por ano, tá? Então a gente aconselha aí de 4 a 6 meses, então pelo menos 2 vezes ao ano deve ser feita essa limpeza. Vemos aqui outros tipos de problemas. Aqui um cliente nosso também, que nós fomos fazer a manutenção do sistema dele. O que acontece? Uma pipa, pessoal, uma pipa acabou caindo em cima das placas dele aqui, ó. Acabou ficando enfincada aqui, é um lugar bem alto, tá? Inclusive, acabou enfincando aqui e no que acontece? Com o calor, ele acabou derretendo, é um plástico que ficou aqui em cima. Pessoal, isso aqui deu um trabalho para tirar. A gente teve que levar uma politriz, polir o vidro, fazer todo, mas conseguimos remover, tá? Mas todo esse período ele ficou aqui, né? E isso pode ocasionar um fogo ali na cobertura. O cliente ficou extremamente assustado com isso quando a gente mostrou essas imagens para ele, que poderia ser um grande risco, porque daí aqui ele tem 170 placas nessa cobertura. Então você imagina só se pega fogo em uma placa e isso vai pegando em todas ali, o prejuízo que ele não teria. Então, pessoal, outra coisa também interessante é o seguinte, aqui no inferior a gente tem esse acúmulo de sujeira. Uma dica no caso que seria isso daqui é o seguinte, nós temos hoje placas também que a gente fala de full screen, né? A gente oferecemos para os nossos clientes aqui também, que ele é o seguinte, ele não tem essa bordinha. Sabe por que ele acumula isso aqui? Porque ele tem uma área mais elevada de alumínio aqui, ó. E ele acumula aquela aguinha, chove, aí ele acumula a aguinha aqui, essa água vai acumulando com a sujeira, ela seca essa água e fica a sujeira aqui. Nesses módulos aqui a gente consegue ver a diferença, né? Ele tem essa bordazinha, então ele acumula água, acumula sujeira. Já esse outro aqui, pessoal, ele é liso, ele é inteiro liso, ele não tem esse friso de alumínio aqui. Ele é um vidro inteiriço, que então quando a água aqui escorre, ela não acumula nessa área inferior. Então isso faz com que então não tenha isso daí. Então é uma das situações, tá, pessoal, que vocês devem analisar quando vocês vão comprar um sistema. Às vezes, aquele que está um pouco mais caro, ele te está dando um benefício maior, ele está te dando aí uma placa que ela não acumula, então ela tem, né, uma coisa a mais. Então por isso que é importante você sempre analisar aí quais os tipos de placas, né, que vocês estão comprando. Outro item também, pessoal, analisar conectores e DPS. Ó, o conector, esse aqui, ó, pessoal, um conector que nós pegamos, ele estava funcionando ainda, tá? Mas o que acontece? Ele estava dando um curto interno, provavelmente não foi feito um aperto corretamente na época. Isso aqui a gente foi fazer a manutenção depois de 1 ano e pouco já, tá? Do sistema que ele já tinha instalado. Começou a ocasionar esse pequeno queimadinho, foi queimando, devagarzinho foi queimando, foi derretendo. Até chegar um ponto, pessoal, que isso aqui ele ia totalmente se desconectar o cabo, né? E se fosse um string ele ficaria com as placas desconectadas, ou ele poderia encostar em alguma área de ferro ali e dar um choque interno ali na residência, ou para alguém que fosse
subir na cobertura, né? Então é importante que verifique isso também, os conectores MC4. Outro item também, pessoal, é a verificação dos DPS, tá? Que é o dispositivo de proteção contra surto. Então quando a gente faz a instalação do sistema fotovoltaicos, eles são todos verdinhos. Vocês podem ver que todo sistema que você tem, ele está com um verdinho ali que está sinalizando que ele está tudo certo. A partir do momento que caiu algum raio, alguma coisa nas placas ou na rede, ele vai acionar protegendo os seus equipamentos. Então ele aciona, ele queima, então ele fica vermelhinho ali, certo? E aí o seu sistema ele continua funcionando tudo normalmente, mas ninguém presta atenção nisso, nenhum cliente vai lá e fica analisando se o DPS foi acionado ou não. Então é importante que você verifique se o DPS foi acionado, deve ser feita a troca, tá? Então você tem que realizar a troca, porque se acontecer de cair algum raio novamente nesse mesmo ponto, nessa mesma fase, ele vai passar agora batido, tá? E vai queimar os seus equipamentos, tá bom? Então verifique sempre se o DPS está queimado, ó, DPS interno do inversor Fronius. Isso aqui ninguém coloca, por isso que a gente gosta muito de trabalhar o Fronius, né, mesmo 25 e 27 kW, com string box externo, porque eu consigo verificar fácil. Esse DPS que fica interno aqui do Fronius, ele, pessoal, praticamente ele é interno, você tem que abrir todo o inversor e dificilmente alguém faz isso, tá? Então, na manutenção é sempre importante você fazer essa análise aí, a empresa que for fazer ou se você for fazer também, beleza? Ligações, proteções e aterramento. Então, esse aqui é um clientes também que nos contrataram, tá? Ó, esse primeiro aqui, o inversor dele estava ligado totalmente errado, ele não tinha string box, era ligação direta, ele não tinha nenhum tipo de aterramento, então estava um sistema totalmente, e o cliente não sabia, tá? Para ele isso aqui estava tudo certo, fazia 3 anos que ele estava com o sistema dele, nós descobrimos que tinha string desligada na cobertura, estava só enrolado, então acho que eu já fiz até vídeo aqui no YouTube falando sobre essa manutenção que nós fizemos. Então estava totalmente errado, tá, pessoal? Então a gente faz essa análise também para o cliente. Esse aqui é um outro, ó, que uma placa estava quebrada no meio de outras placas. Tinha uma placa quebrada, que foi um cliente nosso de Foz do Iguaçu. Ele nos contratou e a gente foi verificar lá com o drone e a gente verificou que a placa estava quebrada. Verificamos que tinha vários pontos quebrados aqui, ó, tá vendo? Isso aqui parece como se fosse um tiro, uma pedra, alguma coisa, mas na verdade não, o pessoal acabou caminhando em cima das placas e ela acabou cedendo um pouquinho e pegou no parafuso que tem embaixo da cobertura, não são os parafusos mais elevados e acabou quebrando as placas. Olha a situação, pessoal, dos cabos e tal, então a gente fez aí totalmente, aí fizemos, né, uma análise, limpeza e prevenção corretiva daí no caso desse cliente aqui. Então nós temos que fazer também a limpeza dos inversores, cabeamentos e disjuntores. Então, ó, vocês podem ver como é que é um inversor, né? Você abre o inversor, ele acumula sujeira, pessoal, normal. Tem uns que tem cor de pombo, passarinho, formiga, animais, bicho, né? Tudo quanto é tipo de situação. Olha a ventoinha dele, né? A ventoinha dele estava bem suja. Nós já tivemos também numa indústria onde a ventoinha dele quase não estava girando, tinha dificuldade para girar, então a gente faz essa limpeza também. Análise de aterramento, olha só o aterramento que eles fizeram, pessoal. Uma empresa que contratou lá, ó, eles ligaram diretamente no vergalhão da estrutura de concreto, né? Então o cliente às vezes olha aquele cabinho verde saindo do inversor achando que ele está aterrado, está tudo seguro, mas não, olha que tipo de situação que fizeram. Cabeamento, ó, que está sobreaquecendo, provavelmente conector mal conectado, mau aperto, né? Então tudo isso ele vai ocasionando, vai começando a dar esse queimadinho aqui, tá, pessoal? Então a gente analisa isso também, deve ser analisado. Aqui é conexões, olha o que aconteceu com essa conexão, pessoal. Chegou a pegar fogo aqui, tá? Um cliente acabou nos identificando ali, uma outra empresa realizou a instalação lá, né? Acabou se tornando um amigo nosso aí, a gente fez a ampliação do sistema dele, né? Que é um outro local. E aí ele acabou nos informando, falando, ó, tá pegando fogo aqui e tal, você não consegue vir dar uma olhadinha. Depois a gente conseguiu desligando, pedimos para desligar tudo, deixou tudo desligado. E aí quando a gente chegou lá, pessoal, tava nessa situação aqui. Então, né, tivemos que fazer toda a troca daí do cabeamento dos conectores. Então, provavelmente o conector não estava bem conectado aqui. Então acabou ocasionando essa situação também. E é um sistema que já estava há 3 anos já, tá? No mercado, pessoal. Com isso, nós oferecemos mais segurança para os clientes. Então são clientes aí que outras empresas realizaram a instalação, né? De uma forma errada, utilizando equipamentos de má qualidade, né, fora da norma. Então o que acontece? A gente foi lá e fizemos toda uma correção, né, desse sistema dele, ligação nova, aterramento. Esse foi o que ligaram o aterramento no vergalhão. Então a gente realizou toda, né, a ligação nova, verificamos aí todas as conexões, cabeamento, tudo novo. Esse é aquele sistema que não tinha string box. Tiramos desse local onde ele estava totalmente exposto ao tempo, colocamos embaixo de uma cobertura. Fizemos aqui a string box, ligação, né, conectores, eletroduto, tudo de primeira ali para manter uma qualidade maior ali para o sistema, para o cliente. Então vamos falar então quanto que custa a manutenção. Então existem alguns tipos de manutenções disponíveis aí que nós encontramos no mercado. Então temos somente a limpeza das placas, que é o que a gente
não acaba recomendando muito para os clientes. Limpeza de manutenção preventiva e corretiva também, tá? Então nós temos esses 3 tipos aí de manutenções que podemos aí oferecemos para os nossos clientes e ele pode estar adquirindo uma desses tipos aí, tá? Então falando um pouco sobre ela, quanto custaria a manutenção? Somente a limpeza das placas. Então esse é aquele primeiro item. Não é o mais recomendado, porque somente fazer a limpeza não é o recomendado para o cliente, então ele deve analisar aqueles outros itens que eu já falei para vocês. Deve ser realizado 2 limpezas no ano no mínimo, 2 a 3 limpezas no ano, tá? Dependendo do local, né? Não pode pisar nos módulos, tá, pessoal? A gente encontra muito aí o pessoal em cima pisando, já aconteceu clientes que nós fomos analisar, que eu já disse para vocês. Utilizar equipamentos adequados, tá? Então isso é muito importante que você utilize, né, equipamentos adequados para fazer essa manutenção. Produtos que não danificam as placas, então você não pode utilizar thinner, não pode utilizar nenhum tipo de produto corrosivo, produto que não pode ser apropriado para esse tipo de limpeza. Intercap, tem gente que tenta tirar de tudo quanto é jeito aí sujeiras mais grossas, facilitar, né, essa remoção, mas isso pode danificar os módulos. Remoção total do produto utilizado, então quando você estiver passando um produto que seja um detergente neutro, tá, ele deve ser removido totalmente da placa para ele não ficar ali, colar e grudar e tal, então você deve cuidar bastante com nessa situação também. E o valor cobrado, pessoal, ele normalmente é cobrado por placa, tá? Quando é somente limpeza. Então eles variam aí de 10 a 20 reais por placa, tá? Então ele fica dentro dessa faixa aí de preço. Isso eu digo para vocês que variam muito, variam de pessoa, varia muito a quantidade de placas, tem muito mais placas, então ele acaba reduzindo um pouco mais o valor por placa. Se é 8 plaquinhas, então ele acaba ficando um pouco mais caro, então ele está dentro desse preço aí. Aí temos então a limpeza e manutenção preventiva. Então nós temos todos os itens anteriores para a parte de limpeza, daí temos também análise de DPS, disjuntores, cabos, conectores, verificação dos apertos dos clampos e parafuso, tá? A gente já chegou em cobertura, pessoal, onde ele não tinha o clamp. O perfil que o instalador colocou ficou curto e ele acabou não colocando o clamp final ali. Então aquela placa ela ficou praticamente solta, só presa de 2 lados, de um lado só, né? Então a gente faz essa análise também. Aperto de parafuso, o parafuso vai trabalhando, pessoal, ele vai soltando, tá? Então isso deve ser feito um aperto. Verificação da estrutura de fixação, limpeza dos inversores, análise de aterramento, análise de geração e o valor cobrado é por projeto, tá? Então nesse caso ele varia de 2 a 5 mil, depende do tamanho do sistema ali e tal. Então ele deve ser feita aí uma cobrança mais específica. Por que ele não é por placa? Porque não é somente o rapaz que vai fazer a limpeza, que vai fazer a análise de geração. Então é uma equipe toda, né, que se disponibiliza ali para poder fazer esse fazer esse serviço para vocês. Tanto que hoje existem empresas exclusivas só de manutenção e tem muitas empresas de energia solar que oferecem esse tipo de trabalho também, que é o nosso caso aqui da EcoEnergy. Nós realizamos as instalações e também prestamos serviço de manutenção preventiva e corretiva também para os nossos clientes, tá? Então nós temos aí então a limpeza, manutenção preventiva e a corretiva, tá? Então a corretiva seria então quando a gente já está com algum problema, que é quando os clientes nos procuram, a grande maioria, né, pessoal? Que o cara vê que está com um problema realmente, está afetando, está pagando caro na conta de energia dele, não está gerando mais o suficiente, ele acaba nos procurando e acaba se tornando a corretiva, porque nós temos que fazer algumas trocas de equipamentos, né? Daí a gente faz uma análise mais completa ali do sistema inteiro, que a gente sabe que algo está de errado ali. Então é todos os itens anteriores da limpeza, todos os itens anteriores de preventiva ali e tal, então a gente tem que fazer a troca dos conectores e cabos, a gente verifica um por um e faz a troca. Fixação e troca da estrutura, a estrutura não está bem fixada, é feita essa troca também. Troca dos módulos danificados, que é aqueles casos que eu mostrei para vocês, módulos quebrados, trincados, algo do tipo. Correções das ligações dos módulos, então já tivemos aí ocasiões onde a ligação dos MPPT não estava correta, tá? Então isso poderia dar uma corrente reversa e queimar os inversores, então a gente faz essa correção também. Execução do aterramento, quando não tem aterramento ou o aterramento está errado. E um acabamento novo, galvanizado ali, para que tenha mais segurança e durabilidade dos equipamentos. O valor cobrado, pessoal, ele vai variar de 5 a 30 mil reais, tá, pessoal? Isso ele varia muito, porque dependendo do problema que está ocasionando ali, ele pode chegar a valores aí muito altos, né, de manutenção, por conta dessa mão de obra e troca. Às vezes tem serviços ali que pode demorar uma semana para ele estar fazendo, então por isso que ele acaba tendo aí um custo mais elevado. Viu só, pessoal? É muitos itens, é muita coisa que você deve analisar numa manutenção. Então manutenção, quando a gente diz manutenção de sistema fotovoltaico, não é somente a limpeza, então tem muitos itens que você deve ser analisado, você deve verificar qual que é o melhor para você. Nós daqui da EcoEnergy prestamos serviço tanto para os nossos clientes, também para outros clientes aí que já instalaram com outras empresas, que acabam nos procurando, inclusive através da internet ali, sabendo todo o nosso
da qualidade que nós oferecemos para os nossos clientes, e isso acaba se tornando um cliente para a gente também. Para você que tem um sistema de energia solar, faça a manutenção preventiva, corretiva, aí, se for o caso, para sua residência, para você manter mais seguro, para que você consiga ter aí mais tranquilidade na sua casa, porque você pode estar correndo um grande risco aí de pegar fogo nesses módulos, de acontecer alguma coisa. E para você que é empresa, que já tem uma empresa de energia solar, preste serviço também para os seus clientes, que é muito importante, mantendo a qualidade e as normas aí que nós temos que seguir aí dentro do sistema de energia, dentro aí da normativa da energia solar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você aí a decidir qual é o tipo de manutenção que você deve fazer no seu sistema. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva aqui agora no nosso canal, isso ajuda demais a gente a crescer cada vez mais. Nós sempre aí tiramos um tempinho aqui dentro da nossa empresa para elaborar conteúdos para vocês aí, que possa estar te ajudando. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários aí, que a gente vai estar sempre aí olhando e analisando aí, podendo estar responder assim que possível vocês, beleza? Valeu então, pessoal, tudo de bom para vocês, até mais. Tchau!